Claro que a gente fica feliz pelo resultado, pela vitória, que era fundamental, importantíssima. O Vasco precisava vencer, tinha que vencer. Era importante demais em função de tudo que estava rolando aí, o Vasco não ganhar, o Vasco não conseguir somar pontos, enfim, situação bastante complicada, bastante difícil. O Vasco da Gama pula para a 15ª posição, sai da zona do rebaixamento com 22 pontos, um jogo a menos. Vitória da Bahia, Juventude, Fortaleza e Sport. Sport com 10, o Fortaleza com 15, o Juventude com 21 e o Vitória com os mesmos 22. O Santos agora é o primeiro fora da zona. Situação ainda muito complicada, muito difícil, mas o Vasco precisa vencer, precisa somar pontos. A gente tem discutido muito aqui a maneira como o Fernando Diniz gosta dos seus times, e a gente tem cobrado de um treinador que não tem nem 40% de aproveitamento no Vasco, num campeonato em que o aproveitamento é fundamental, independe da maneira. A gente precisa somar ponto. É muito legal jogar bonito, merecer, ter performance. Performar é somar pontos. Tem uma hora, e eu inclusive falei isso aqui depois do jogo do Corinthians, que eu gostaria muito de entender como, por exemplo, o presidente do Vasco, o ex-comentarista Pedrinho, poderia cobrar do seu treinador algo que ele, como comentarista, comentaria facilmente. Tem horas que você precisa fazer o simples, tem horas que você precisa fazer o feijão com arroz. E o Fernando Diniz não faz o feijão com arroz. O Fernando Diniz é um cara de personalidade forte, é um cara de atitudes, às vezes, que a gente não compreende. Mas até entendo o treinador, porque o treinador, na hora do problema, é o primeiro a ser demitido. Ele tem que ter as convicções dele. Só que performar de novo, jogar bonito e não vencer e não somar pontos é algo que realmente não interessa. Hoje o Vasco pegou o pior time do Campeonato Brasileiro. O Vasco pegou o lanterna do Campeonato Brasileiro. E tudo bem, a gente até falou isso no pré-jogo, muitos times que foram à Ilha do Retiro sofreram. São Paulo empatou, outros times, aí o Santos também estava ganhando e o Sport empatou. O jogo na Ilha do Retiro é sempre um jogo complicado. Só que o jogo hoje para o Vasco era mole. Mole, porque o time do Sport é muito ruim. O time do Sport é muito deficiente. O Sport tinha um lateral direito que foi mandado embora do Bragantino, improvisado na lateral esquerda hoje, que é o Aderlan. O Vasco não conseguiu aproveitar isso em momento nenhum. Aproveitou porque ele é tão ruim que ele fez um pênalti em cima do Lucas Freitas. Mas o Vasco poderia ter vencido o jogo com muito mais tranquilidade, mas muito mais tranquilidade. E conseguiu vencer no primeiro tempo, por exemplo, com 2-1, porque tem um time melhor, porque tem jogadores melhores. Mas só que esse negócio de ter um time melhor e não fazer valer em campo é muito bonito, é muito legal no papel. E hoje, mais uma vez, por conta dessa filosofia do Fernando Diniz, que eu volto a dizer, me preocupa muito. Porque eu não estou seguro. Ah, nós ganhamos, maravilha, legal, bacana, mas eu não vou mentir para vocês. E acho que o goleiro Léo Jardim, no final, saiu até meio pé da vida por causa disso. Absolutamente não tinha nenhuma necessidade do Vasco sofrer o que sofreu por conta da teimosia do seu treinador, por conta da ranzinzice do seu treinador. Até pela falta de inteligência dele. Porque eu falei isso no jogo aqui do Corinthians, falo em outros jogos. Eu não entendo quando você na beira do campo grita, xinga, reclama, esperneia, entra em campo. Porra! Troca os caras! Se você chamou uma vez, chamou 2 vezes, chamou 3 vezes, o cara não fez, troca, Fernando Diniz. Que teimosia, que coisa inacreditável. E isso precisa ser cobrado. Porque a sua teimosia hoje quase nos custou uma vitória sobre um time ridículo que é o do Sport. Porque você é teimoso. Porque você insiste com certas situações absurdas. O time do Vasco caindo aos pedaços, aos frangalhos. Pegava a bola e bicava para frente porque não tinha força. E você não via isso, cara.
E você não via isso. Desculpe, é uma cegueira restritiva, seletiva, porque o mundo viu isso. A torcida do Vasco toda, que está aqui no chat, que estava nas redes sociais, eu estava acompanhando, todo mundo vendo o Fernando Diniz. É inacreditável que você só depois dos 30 minutos, com o seu time caindo aos pedaços, e por quê? O Felipe Coutinho pediu para sair, o Nuno Moreira pediu para sair e o Barros pediu para sair. Porque se eles não pedissem, você ia com o mesmo time até o final do jogo. E a gente ia perder o jogo ou empatar o jogo. E na sua conta, eu quero entender qual é o tesão de manter o Pablo Verratti num jogo como esse até o final. Primeiro tempo ele foi importante. Agora, no segundo tempo, o Verratti o tempo todo caía, sofria, achava que estava sofrendo falta. Eu pensei que ele tinha tido um ataque cardíaco. Tira o Verratti, cara. É tão simples. Você quer recuar um pouquinho que você está metendo 3-1? Você conseguiu um pênalti com 5 minutos do segundo tempo para decidir o jogo. Bota 2 caras de velocidade. Puxa contra-ataque. Você vai sair na cara do gol, vai meter 4, 5, mas é fácil demais, cara. Não. Eu vou botar meu time todo lá atrás, vou defender, mesmo estando exaurido, e eu vou ficar gritando na beira do campo, desesperado, alucinado, reclamando e xingando os caras. Diniz, você tá errado, Diniz. Você está errado, Fernando Diniz. A sua atitude hoje em campo é de uma pessoa que precisa ter equilíbrio na beira do campo. Você tá ganhando de 3-1, um jogo para você meter um sacolão. Melhorar teu saldo, cara. E você não muda o time, você recua o time, bota a bunda toda lá atrás. E se não é o Lucas Freitas que fez um partidaço, a gente tomava o gol, que ele tirou aquela bola em cima da linha, sem necessidade nenhuma. Nenhuma. E você faz Lucas Oliveira, Matheus Carvalho, Matheus França e David. 4 alterações. Alguém precisa dizer a você que o futebol dá a prerrogativa de 5, velho. Até para parar o jogo. Seja inteligente, cara. É inacreditável isso. É inacreditável isso. E é bom que a gente tá falando em cima de vitória.